Bem, fazeres membros da Guilda de Comediantes, eu sou o Cacofonias e esse é mais um episódio do nosso podcast do curso da Guilda de Comediantes, do site da Guilda de Comediantes, do perfil do Instagram Guilda de Comediantes, da Guilda de Comediantes. Hoje vamos falar sobre humor corporativo, humor em empresas. E está aqui comigo, Ricardo VR. Cara, eu peço perdão, mas eu vou ter que falar novamente. Por favor. É mais um episódio da Guilda que dois integrantes da Guilda não aparecem. Não bateram cara. ponto. O que tá acontecendo, cara? Mais uma vez, André Bolsinhas e Fernando Aragão, acho que eles perceberam que eles não fizeram a menor falta no episódio anterior, ficaram constrangidos e não vieram, cara. De novo eles meteram a Mas fala aquela sua frase corporativa. Eu vou dizer o seguinte, atenção, vou olhar pra você, Fernando Aragão e André Bolsinhas. Isso eu vou falar pra vocês. Não falte nunca ao trabalho. Seu chefe pode perceber que você não faz a menor falta. Incrível, os caras meteram atestado pela segunda semana seguida, cara. Mas eles pelo menos estão pagando o estúdio e... Não, tem que pagar, cara. Mas eles também estão dividindo lucros, né? O que a gente deveria cortar eles. Pois é, acho que a gente tem que fazer um bem bolado aí de quanto cada episódio está rendendo pra gente e, obviamente, dar uma porcentagem bem inferior pra ele nesses dois últimos episódios. Que vergonhosamente eles meteram um atestado. Eu tô com dor de dente. Pelo amor de Deus, cara, que é isso? VR, antes da gente entrar no tema principal com o humor corporativo, lembrar que nós temos o nosso site, guildadecomediante.com.br. E lá eles têm acesso ao nosso curso. E, principalmente se você caiu nesse episódio de humor corporativo, a gente tá com um módulo agora, né, VR? Só falando de humor em empresas. Como é que a pessoa faz pra assistir essas aulas? Exatamente, você acessa lá guildadecomediante.com.br. Você primeiro lá na nossa página, você vai entender o que é o nosso curso, o que você vai ter assim que você se tornar nosso aluno, quais são os módulos, a quantidade de aulas, o que tem em cada módulo. Então está muito bem detalhado lá na nossa página. Mas de qualquer forma, se você entrou lá, leu, não entendi, fiquei com alguma dúvida, não tem problema, me manda um WhatsApp, tem um botão do WhatsApp lá na nossa página, você clica, você cai diretamente no meu telefone, então você vai conversar comigo, eu vou trocar uma ideia com você, eu vou te explicar. Se você mesmo assim não tiver convencido e quiser, eu te ligo, tá? Essa é uma nova modalidade, agora eu estou ligando para as pessoas, ou se eu não ligar, alguém da guilda liga, então assim, você tem todas as condições para tirar suas dúvidas, para a gente te explicar como é que é o curso, como é que ele funciona, e para você ver se de fato o curso é para você ou não. Aliás, uma coisa que às vezes acontece é da gente dizer, olha, não compra o curso, porque o curso não é para você. É verdade. Outro dia mesmo um cara me ligou, me mandou uma mensagem, eu tava trocando uma ideia com ele foi assim, não, eu sou muito tímido, eu queria perder a timidez. Eu falei, cara, então não compra o nosso curso, cara. Não compra, porque você não vai ter isso. Aí ele ficou meio decepcionado, ele disse, não, mas será que não dá? Eu falei, não, cara, não dá, você pode... Se você quiser aprender a escrever comédia, aprender como é que funciona a piada, como é a construção, tudo o DNA do humor, compra o nosso curso. Agora, pra você perder a timidez, você faz um curso de teatro, qualquer coisa, mas nós não vamos te ensinar isso. Então, assim, se você tá com alguma dúvida, até pra você não gastar o seu dinheiro à toa, a gente explica tudo e eu não vou ficar empurrando o curso pra fazer dinheiro, não. Outro dia eu recebi no meu privado do Instagram, pessoal, uma mensagem muito engraçada. As pessoas têm umas ideias assim, que o cara me escreveu assim, olha, eu vi que você tá fazendo aí o Guruco, o Paulo, tal, eu tava querendo, não sei se você pode me ajudar, eu tava querendo viralizar. Cara, não é assim, amigo. Se você quer entrar, fazer um curso aqui, pá, viralizar do dia pra noite, sem estudar, sem aprender a escrever, cara, assim, não é fórmula mágica, é estudar, aprender a escrever. Cara, você, ninguém entra, por exemplo, num curso de história, né? Eu sou formado em história. E fala assim, eu quero dar uma aula de Revolução Francesa. Cara, tem um módulo certo pra isso. Você vai estudar, você vai aprender um monte de coisa, até chegar em Revolução Francesa. Né? Viralizar, eu fiz o curso da Guilda e o meu vídeo viralizou. É porque você fez vários módulos, você aprendeu mecânicas, você botou lá e construiu isso. Mas assim, não tem aula, viralize. Não é assim, cara, não é... Então as pessoas têm umas ideias equivocadas. E só para dar mais o último detalhe, o curso tem quase 80 aulas, mais de 40 horas de gravação, e você tem um ano de acesso, e ainda, além de tudo, entra pro grupo de WhatsApp dos alunos, e lá tem muita troca de experiência. Os alunos, muitas vezes, eles botam o próprio material para os outros alunos opinarem, às vezes tem encontros dos próprios alunos, né, para trocar uma ideia. Então, você pode participar disso tudo sendo o nosso aluno,
E qualquer dúvida, entra lá e troca uma ideia comigo. Isso. Aí você tá na dúvida. Vamos falar, não sei, cara, não sei se eu quero investir no curso. A gente agora tá fazendo o seguinte, a gente tem esse podcast aqui e tem o conteúdo extra dele que é só R$10 mensais. R$10 mensais. Não tem mais Netflix, não tem nada com esse preço. É R$3,33 por dia. É isso, velho? Não, 33 centavos. R$3. Não. Não, só 33 centavos, verdade. Você não ia dar muito mais. R$10, cara, minha matemática tá péssima. 33 centavos por dia. 33 centavos por dia, né? No Então, mês que tem 31 dias, sai menos. Sai mais exato, barato ainda. sai mais barato. Então, o que você vai fazer? Você vai lá, assina. Ao assinar o podcast, você vai ter conteúdos extras. Inclusive, já vou anunciar qual vai ser o conteúdo extra desse episódio aqui. Nesse episódio aqui, que é Mundo Corporativo, eu vou mostrar materiais de apoio do mundo corporativo. PowerPoint que eu fiz para apresentação corporativa. Eu tenho vários salvos até hoje. Vou mostrar para vocês Prezes. Não sei se você sabe o que é um Prezi. É um aplicativo online de apresentações. Vou mostrar alguns que a gente fez. Vou mostrar, inclusive, o material do curso da Guilda que a gente dava presencial. Materiais de apoio corporativo que você pode usar para trabalhar com o seu produto de humor corporativo. Porque o humor corporativo não necessariamente é stand-up, cara limpa, sem nenhum recurso. Você pode usar os recursos. Pode usar slide, pode usar dinâmica, pode usar... O VR vai contar algumas experiências aqui que ele usava até striptease nos cursos. E é verdade, isso no curso ele conta. Não sei se aqui ele vai contar isso. Mas lá no curso ele conta. Então, assim, tudo é possível, né? E eu vou mostrar alguns dos materiais. Esse é o conteúdo extra, R$10. Você entra lá e vê. Se você vê que tem sentido, pô, se isso é de R$10, imagina o que é mais caro. Os caras devem ensinar coisa pra caceta. Agora só lembrando que assim, não é R$10 pelo conteúdo de hoje não, tá, gente? Já tem Isso. conteúdo de todos os episódios. Todo episódio tem um conteúdo extra, tá? Então você pagando R$10 por mês, você vai ter o acesso ao conteúdo extra de todos os episódios. Anteriores também. Os anteriores e futuros também. Exatamente. Então é isso, tá, gente? Ótimo. Então, VR, seu Instagram? @Ricardo Sarquis, S de sapo, ARKIS Alves. Isso. O meu é Cacofonias. Você quer tirar alguma dúvida pessoal com a gente, pode ir lá também. VR, vou jogar aqui uma premissa minha e você diz se você concorda ou não e a gente começa o debate por aí. Eu acho trabalhar com humor corporativo muito mais difícil e pior do que trabalhar com humor em qualquer outro lugar. Mas por isso que pagam tão bem. Cara, é polêmico essa frase. Assim, eu, por exemplo, não é fácil, tá, trabalhar com humor corporativo, mas eu adorava trabalhar. Adorava, assim, eu fazia com... A parte do humor corporativo pra mim pior era ter que viajar de avião, porque eu odeio andar de avião. Eu também odeio, cara. E assim, isso era de fato... Eu acho que isso pesou no final também pra eu parar um pouco, porque assim... Ainda bem, eu cheguei numa época que a gente viajava demais, né? Eu e o Fernando, a gente viajava o Brasil inteiro fazendo evento. Na época ainda não tinha, o stand-up ainda não tinha surgido, felizmente pra gente, né? Porque depois que ele surgiu, muitas pessoas começaram a estourar e a gente foi perdendo também um pouco, né? A nossa... Porque aí o stand-up passou a ser novidade, muita gente fazia stand-up. No mundo corporativo. E passou a entrar, exatamente. Então até lá, até aquele momento a gente fazia muitos... Mas o fato de quase sempre ter que pegar um avião, passar o fim de semana viajando, chega uma hora que você fala, cara, eu vou parar, mas eu tô parando, poderia ficar mais um ano, mas no final você também fala, ufa, graças a Deus vou voltar a ter fim de semana. Então, assim, por esse lado é difícil, né? O lado de ter que viajar, ter que perder fim de semana, mas, cara, acho que quando você encontra, né? Eu acho que, assim, eu fazia muito evento, que eu acho que a gente encontrou uma maneira de dar certo. Aí quando aquilo começa a dar certo, e você também pega ali plateias, né, 300 funcionários, né, 200, 300, 400 funcionários, cara, aquilo é uma adrenalina, né? Você começa meio que a depender daquilo, né? Ficou meio viciante, né? Caramba, quero fazer de novo, quero começar outro. E então por esse lado é que eu discordo um pouco de você. Acho que quando dá certo, é tão empolgante, é tão, né, excitante, que é um retorno muito gratificante, mais até do que o do financeiro. Cara, já que você deu um ponto de vista otimista, você é otimista, então também vou voltar atrás, depois eu falo mal, vou falar bem. Cara, pra mim o grande otimismo do mundo corporativo é o dinheiro. Você faz uma noite boa, né, num comedy, pra você ter ideia, o espectador. Você bota 500 no bolso. Fez uma noite boa, tem uma plateia, botou 500. Você é otimista, botou 1000. Era um comedy maior, tal. Botou 1000. Cara, há 15 anos atrás isso. 15 anos atrás, eu já fiz evento corporativo que eu botei 6.000 no bolso.
6 mil num evento. Não, isso é... Cara, eu ficava assim, cara, não é possível, cara. Cara, eu garanti meu mês, cara. 15 anos atrás, 6 mil era dinheiro pra caraca, cara. E era assim, isso era maravilhoso no mundo corporativo. E até hoje, cara, os valores são outros, assim. É outra realidade, cara. É outra realidade. Por quê? Porque pra ele, cara, e evento corporativo, principalmente de comédia, muitas vezes é assim, isso acontece em muita empresa que dá dinheiro pra um setor, o setor não gastou o dinheiro tal, e ele vai ter 2 opções no final daquele período. Ou devolver o dinheiro, ou investir em equipe. Ele investe em formação. E aí chama comediante, chama palestrante, e faz um puto evento com o dinheiro que sobrou. Cara, você cobra um bom valor, viaja, fica um bom hotel. Os caras dão conta de tudo, você não se preocupa, dá lá a tua palestra. Agora, por que eu falei que é ruim? Porque, cara, é muito criterioso. Pelo menos comigo sempre foram, não sei se você bem menos, pelas tuas histórias que eu conheço. Mas eu tenho histórias de sucesso e histórias também que, assim, você tem que ficar trabalhando o texto, manda, não é isso, muda uma coisinha ou outra, não, mas não sei se é isso ainda, tem que ver aqui, assim, tem que ter paciência, é um trabalho longo, porque até você aprovar um roteiro, né, o roteiro de apresentação, vai ter muitas idas e vindas, muitas, assim, a ponto de você falar, cara, eu não acredito, cara. Porque às vezes tem coisa que a pessoa pede uma mudança tão pequena, você fala, por que ela não faz, cara? Por que você não faz? Por que você não anda de para? Muda aí. Aí quando parece que tá tudo pronto, vem o vale este 63, porque, cara, era uma questãozinha, um verbo, cara, é uma coisa que você fala, cara, eu não acredito. Cara. Sim. Tô aqui, passei 3 semanas discutindo esse roteiro, parece que tá tudo certo, aí sexta-feira à noite, ufa, finalmente, vai ver até semana que vem, tá tudo certo, vamos lá fazer. Olha, o cliente ligou, o cliente ouviu aqui, tem mais uma mudança. Você fala, cara, não acredito, mais uma mudança. O que mais ele quer mudar, cara? Vamos dar um soco na cara dele. Pro espectador que não tem nenhuma experiência com a área, só talvez ele esteja assim, tá, mas, porra, o Vinícius falou em 6 mil há 15 anos atrás, como é que é? Eu quero participar desse negócio aí. Cara, é o seguinte, tem que ter pra você se situar. Quando você faz a sua arte, né, que você vai no comedy, que você grava o seu vídeo pra internet, você tá fazendo o seu trabalho. Você faz o que você quiser. Eu tenho personagem de sacaneia igreja, se você tem personagem de sacaneia celebridade, você faz o que você quiser. O que você quiser. Quando você é contratado por uma empresa, você vai prestar um serviço. Ele quer aquele seu humor a serviço dela. Então você não vai falar o que quiser. Por isso que ela vai te pagar bem, porque você vai alterar seu texto, seu personagem vai estar descaracterizado muitas vezes, ou se não é personagem, seu stand-up e tal, e por aí vai. Claro que há pessoas e pessoas. Isso eu estou falando, eu, VR, que somos figuras que trabalhamos mais com bastidor até, né, escrevendo roteiro e tal, a gente faz essas apresentações, mas a gente construiu nossa vida em bastidor. Eu já vi pessoas que trabalham em empresa falar assim, contratamos o Porchat, aí falamos pra ele que não podia isso, chegou lá e ele fez tudo diferente. Ele é o Porchat, entendeu? Ele tá, pô, nem aí, assim, pô, eu vou contratar o Porchat, eu vou fazer o que eu quiser. Agora, né, ele é o Porchat, ele não deixa de ser Porchat se ele não fizer. Ah, nunca mais ele deu palestra naquela empresa. Dane-se! Ele vai fazer em 500 outras, né? Exatamente. Azar da empresa. Exatamente. Isso situando. Quando a gente fala que é difícil, é porque eu e o VR, a gente não pode chegar na empresa e falar assim, eu vou fazer do meu jeito, vocês me contrataram. Não. Senão, você nunca mais vai ser chamado, eles vão queimar seu filme, vão ficar bolados e correr risco de bobear nem te pagar, cara. Não, vai arrumar uma confusão. Não, isso pra quem não é, no nosso caso, era exatamente isso. Não tinha questionamento, tá? Quero essa mudança, sim senhor, o senhor vai ter essa mudança. Pensei nisso, não gostamos, não tem problema, o senhor tá certo, a gente vai mudar, fica tranquilo, a gente vai trabalhar, ficar aqui, perder o tempo que for até ficar do jeito que você acha perfeito. Sim. E é isso, cara. Sim, e aí, pra você ficar situado então, esse é o humor corporativo. Como se entra nisso? Você tem que montar o seu portfólio e mandar pra empresas, né, escrever pro RH, falar, trabalho com humor corporativo, mostra seu trabalho. Hoje em dia, com a internet, muitas empresas vão atrás, né? Vão atrás. Ela viu um perfil que é interessante e tal. A gente já citou aqui no episódio anterior de internet. Tem alunos nossos que trabalham com publis, tudo isso, palestra em empresa. Por quê? Porque a empresa conhece o perfil e vai atrás. Mas você também pode ir atrás da empresa. Nada te impede. Mandar currículo, palestra, tudo isso e tal. Falar o que você faz. E ela vai entrar em contato contigo. Mas esteja atento que você vai ter que se adaptar. Eu estava trabalhando com uma aluna do curso da Guilda, os materiais dela que ela vai fazer em empresa. Cara, o material da empresa, cara, vem assim,
Não pode, grande assim, no. E eles botam em inglês, Uhum. no. Aí vem lá, não pode palavrão, não pode piada que deixa as pessoas envergonhadas na plateia, não pode bababá, não pode. Tem vários não podes, cara. Não pode. No final tu fica assim, tá, o que será que pode, assim? Mas é isso, cara. É difícil porque, cara, você vai ter que fazer um humor muito certinho ali, tá? Às vezes a gente sabe que a graça não tá em ser bonitinho, limpinho e cheirosinho, tá? Tá assim, talvez também, assim, porque quando eu fiz o meu o ápice, assim, de evento corporativo foi mais ou menos uns 15 anos atrás, né? Que Sim, foi quando que era quando eu fazia também. Pois é. Nessa época, talvez houvesse uma liberdade um pouco maior, Sim. houvesse menos nãos, né? Haviam muitos nãos, principalmente na parte de texto, mas havia, assim, o que eu digo lá no curso, né? Eu sempre me dispus a ser o bobo da corte. Eu sempre estava ali na hora que eu estava apresentando o evento, disposto a fazer o que a empresa queria. E a empresa queria o quê? Que os funcionários estivessem completamente à vontade, rindo, se divertindo. E muitas vezes eu tinha que fazer coisas que talvez não fossem as coisas que as pessoas achem as mais artísticas, as mais interessantes. E aí eu vou citar o exemplo que você já botou na introdução, que é a gente fazia evento para uma empresa, só para você ter uma ideia, assim, às vezes fica muito vago, né? Então, assim, explicando, né, o que era. Eu fazia evento para uma empresa que você ia construindo lá, né, durante porque o que era o evento? O evento era um evento de treinamento em que a gente fazia perguntas sobre a empresa, valia prêmios, e eram 3 rodadas de perguntas da empresa, intercaladas com algumas perguntas mais irreverentes que a gente fazia, e nos intervalos entre uma rodada e outra, para o pessoal dar uma descansada, a gente fazia algumas gincanas de intervalo. E esse evento era baseado num evento que a gente fazia aqui no Rio de Janeiro, em casas noturnas. E aí, essas gincanas de intervalo, elas eram as mais variadas possíveis. E elas iam, né, num crescente, né? As primeiras eram mais calmas e até chegar no grande ápice do evento, que era a gincana mais ousada, né? Que hoje em dia eu acho que ela seria completamente inviável de ser realizada. Então, como é que era? Então, assim, a gente vai criando, né, um clima, vai criando, né, uma descontração, o pessoal vai rindo, vai se entusiasmando, vai entrando, né, na pilha, vai se empolgando. Tinha coisas que às vezes a gente falava assim, quem pular na piscina agora ganha um prêmio. E a pessoa saía correndo pra pular na piscina. E a gente falando, cara, calma, é brincadeira, não sei o quê. Antes que alguém, porque já sabiam que provavelmente alguém pularia. E aí o ápice uma vez a gente teve uma ideia e falou, cara, eles vão vetar, eles não vão deixar a gente fazer isso. Hoje vetariam, com certeza. Mas a gente falou, cara, vamos jogar, vamos ver se de repente rola. Porque também tem o seguinte, não era tão gratuitamente assim. Essas gincanas, elas valiam um prêmio super legal. No final porque a galera chegava lá, se dividia em equipes, né, os funcionários se dividiam em equipes, e a equipe que fizesse o maior número de pontos ao final do evento corporativo ganhava, o que na época era assim, o ápice era ganhar uma televisão 32 polegadas, na época que as televisões de LCD e de LED estavam chegando, e então assim, era uma televisão dessa que custava na época R$10 mil, então assim, era um prêmio muito bom. E aí, então as pessoas tinham, né, já uma motivação para fazerem o que a gente propunha. Mas, enfim, no final, a gincana que a gente fazia era o seguinte, a equipe que fizesse, e essas gincanas, só para terminar de situar, essas gincanas extras valiam pontos para a equipe que vencesse. Então, tudo era somado, não só as provas de conhecimento, como essas gincanas. Então, no final, tinha uma prova que era o seguinte, a equipe que fizesse o maior varal de roupas ganhava pontos extras. E aí, a gente, quando pensou isso, a gente imaginou que o pessoal, no máximo, fosse tirar a camisa, né, e ver ali o sapato e fazer alguma coisa que não ia ser muito maior que isso. Aí foi o primeiro evento que a gente fez para esse cliente, cara. E aí, cara, quando a gente falou que ia ter esse cordão de roupas, daqui a pouco, assim, não demorou muito, cara, eu começo a ver as mulheres tirando a camisa. Eu falei, caramba, cara, as mulheres estão ficando de sutiã. Aí os caras foram na mesma onda, cara. Aí os caras começaram a tirar a calça, ficaram de cueca. E essa camisa, moleza, né, para um homem. Daqui a pouco as mulheres tiraram a calça também. Então, você imagina a visão, assim, um evento com 300, 400 pessoas, todas de cueca, calcinha e sutiã, fazendo cordões de roupa, que a gente nem conseguia ver onde começava e onde terminava. E essa prova, cara, quando eu fiz a primeira prova, o primeiro evento que isso aconteceu, quando acabou, eu falei, cara, a gente vai ser demitido. A gente nunca mais vai voltar aqui, eu não tenho a menor dúvida.
Cara, vocês precisavam ver a cara de felicidade do cliente, dizendo, cara, eu não acredito. Como vocês conseguiram isso? Como vocês conseguiram deixar as pessoas a chegar a esse ponto? Eu falei, foi legal. Cara, foi legal demais, cara. Isso passou a ser obrigatório. A gente tinha que fazer essa prova em todos os lugares que a gente ia. E essa prova deu muito certo. Até um dia que a gente estava fazendo aqui no Rio de Janeiro. Esses eventos eram sempre um pouco mais pro fim da tarde, mais início da noite. Só que nesse dia ia ser mais cedo. Foi por volta de 4 da tarde, num sábado. A gente estava fazendo, né, as pessoas lá no ápice, né, todo mundo também, porque onde a gente ia, o pessoal ficava de cueca, calcinha e sutiã, era impressionante, não tinha um lugar do Brasil que as pessoas eram mais recatadas. E aí aqui no Rio, de repente, 4 e pouco da tarde, chega um casal com 2 crianças, porque era uma boate, e o pai, quando olha aquilo, 300 pessoas de calcinha e sutiã, mas ele ficou muito indignado, ele ficou putaço, com as crianças, né, papai, por que tá todo mundo de calcinha e sutiã? Esse é o seu trabalho, papai? Cara, mas ele chamou o gerente da casa, né? E deu assim, disse que aquilo ficou completamente indignado. Ele tinha razão dele, né? Vamos combinar, ele tinha razão daquele. E aí foi bater no cliente, que tinha contratado a gente. Aí, infelizmente, desde aquele dia, a gente nunca mais pôde repetir essa prova. Mas, enfim, eu acho que esse é um exemplo que mostra, assim, como você ia aquecendo. E cara, isso pra mim era uma realização completa. Por isso que eu digo que eu acho que... Isso é uma espécie de Gugu do mundo corporativo. Por isso que eu tenho da banheira, isso. Eu tenho essa boa experiência. Porque pra mim aquilo, cara, quando eu olhava e via todo mundo de calcinha e sutiã, tava todo mundo ali curtindo. Tava nem aí, porque tava... Quer dizer, não tava nem aí não. Tava valendo uma coisa que tinha um certo valor. Mas tava todo mundo muito solto, muito descontraído, muito alegre. E eu completamente, assim, disponível pro cliente, né? Porque o que eu tava fazendo ali era o quê? Eu tava meio de bobo da corte, né? Criando uma maneira das pessoas se soltarem e fazer o evento funcionar, cara. Sim. Mas aí, você que esteja meio confuso depois dessa descrição do VR, te explicar uma coisa, ouvinte, que assim, tem vários tipos de trabalho corporativo que envolvem comédia. A minha área, por exemplo, não era apresentação de eventos e tal, era uma área mais pedagógica. Era sempre assim, eu trabalhava com formação de educadores em empresa, né, pra você entender. Muitas vezes eu ia dar palestras, porque eu tenho pós em pedagogia, ia dar palestra de como um cara que é operário ia repassar o conteúdo pra equipe dele. Era um gestor, alguma coisa assim, ou um operário que tava em ascensão no cargo e ia ter que dar palestra. Aí tu é lá, das noções básicas de palestra. E ele sempre pediu que tivesse humor, pra ser uma coisa descontraída, não ficar uma coisa maçante de sala de aula. Você falando, dá Vigotes, que não sei o quê, Paulo Freire, não sei o quê. Não era uma aula de pedagogia assim, você dava noções, mas era sempre descontraído. Então, era um humor incorporado numa didática. O do VR já era um humor mais pelo humor, pelo evento em si. Então, o que eu recomendo você que quer trabalhar com humor em empresa? Antes de mandar seu portfólio, entra no site da empresa, vê qual é a missão, a visão, os valores, dá uma ajustada no que você faz aquilo, vê se aquela empresa combina com o seu trabalho. Porque assim, eu já trabalhei para algumas empresas. Cara, e os tons nas empresas totalmente diferentes. Eu trabalhei na Natura e trabalhei na Vale, na mesma época. Cara, a Natura, primeiro que o público é só mulher. Na Vale, geralmente, é só homem. Cara, é muito diferente uma palestra na Vale e uma palestra na Natura. Então, assim, não adianta você, às vezes, mandar nem o mesmo portfólio para as duas empresas, que ela vai falar assim, cara, não tem nada a ver isso com a gente. Tenta adaptar um pouco, customiza, mostra vídeos diferentes, às vezes, que você tem para empresas diferentes, porque cada uma, às vezes, vai trabalhar de um jeito diferente, tá? Então não fique preso a só fazer as mesmas coisas, não. Então dá uma olhada no site, pesquisa. Porque, por exemplo, eu quando trabalhava na Natura, cara, certos tipos de piadas, brincadeiras, tal, eram de um jeito, eram muito mais, assim, sutis. Os eventos eram bem mais leves, assim, eram coisas de vendedoras querendo saber. Porque na Natura, o principal era como você podia, através de didática, potencializar vendas, né? As pessoas venderem mais, abordar mais, os gerentes estimularem mais as vendedoras da Natura e tal. Então elas queriam ter abordagens mais pedagógicas, sim, era sempre descontraído e tal. Na Vale, cara, era mais casca grossa, assim. Eu lembro que era eu e uma outra educadora do Senac que fazia esse tipo de palestra. Na Vale chegou, isso naquela época, 15 anos atrás, né? Quando eu ia pro Pará da palestra, teve uma hora que falaram, ela não vai não, porque lá é muito machista. Ninguém vai ouvir ela falando.
E ela foi barrada, cara. A garota foi barrada. Sério, assim. Fala, cara, nem adianta ela ir, cara. Os caras falaram assim. Ninguém adianta, cara. Então, assim, saber como lidar com cada público. Pesquisar antes pra onde você tá indo e tal. Que tipo de piada funciona, que tipo de piada não funciona. Cara, tem piada... Aí eu acho que o humorista, de forma geral, percebe isso, né? Tem piada que não funciona em todo lugar do Brasil. Não funciona. Sim. Então, assim, você vai notando que às vezes... Isso que o VR falou. Às vezes um evento desse... Tirar roupa, às vezes ele falou que todo lugar do Brasil funcionou, mas poderia não ter funcionado. Às vezes você chega num lugar que é mais conservador e tal, a galera vai ficar, tá maluco? Então é sempre bom você dar essa estudada. E qual o objetivo das empresas com isso? Ou é formação, ou é evento de fim de ano. Às vezes a equipe tá mais unida, a equipe tá confraternizando. Isso muito também. Tem muito contrato nessa área, assim. Então pesquisem isso, que às vezes é uma forma de trabalhar comédia, ganhar um bom dinheiro e você nem imagina que isso tá acontecendo. E é exatamente isso que você falou também, que assim, um evento, por exemplo, o evento que a gente fazia pra Aliança, que foi um cliente que a gente ficou por muito tempo, era um evento completamente diferente do que a gente fazia pra Vivo. Sim. Não tinha mais absolutamente nada a ver, nada a ver. Então assim, você também tem que estar disposto, assim, não é porque você tem, isso aqui dá certo, eu vou querer levar pra lá. Não, você tem que estar disponível pra fazer o que for necessário. Então, assim, você tem que também pensar em assim, diversas maneiras de você fazer seus eventos, assim, ter muita ideia diferente, né? Pra não achar que se você achou um formato e ele deu certo numa empresa, que ele vai dar certo na outra. Porque os públicos podem ser completamente diferentes, os objetivos completamente outros. Então, assim, não queira entrar naquela, não, agora já achei aqui o formato, deu certo, vou vender isso pra todo lugar, ter um trabalho uma vez só, porque não, cara. Não é assim. No mundo corporativo não é assim. Por exemplo, eu tenho um causo que eu conto ele mais detalhadamente lá no curso, né? Mas só pra ilustrar uma coisa que é muito importante, assim. Não adianta, às vezes eu falei que, conheço a empresa. E às vezes não adianta só conhecer a empresa. Às vezes é conhecer qual setor vai dar palestra. O meu maior fiasco em termos de palestra foi uma palestra que eu dei pro Itambé. Eu conto isso lá no curso, os detalhes. E, cara, eu já era muito experiente. Eu já trabalhava há anos com isso, assim. Não foi nem no começo. No começo eu ia super bem, porque eu ficava igual um maluco estudando e tal. Eu já tava ultra confiante, o mal do confiante. Tava ultra confiante, aí era a primeira vez que eu ia dar palestra na Itambé. Eu falei, beleza. Cara, cheguei lá, cara. Primeiro, que não era um público, porque eu, geralmente na Natura, na Vale, cara, era sempre um público, assim, mais de gerente, ou uma galera que tava afim de... vou aprender pra trabalhar, tá? Cara, na Vale, na Itambé, cara, era um público chãozaço de fábrica, assim. E era uma palestra, cara, antes do almoço, cara. A galera já tinha assistido mais outras 3, isso é uma coisa que eu nunca tinha feito. Por mais que eu trabalhasse muito tempo, eu nunca tinha entrado depois de outras várias palestras. Era um dia de formação. E geralmente era assim, eu ia e dava a minha palestra e acabou. Cara, a galera já tava putaça, cara. Sabe aquele dia assim, me tirar da minha sala pra ver essa merda aí? A galera tava nisso. Cara, quando eu cheguei, cara, a hostilidade tava no ar, cara. Sabe que a galera não responde nem bom dia? A galera meio, bom dia. Aí, bom dia, gente. Mas tudo bem? Aí, cara, foi sofrido. E eu não tinha estudado qual era o público, não perguntei o que eles estavam fazendo. Eu não sabia nada. Eu entrei jogando, cara, e tomei uma goleada, cara. Então, assim, muito importante você chegar e falar, mapeia. Tenha um papelzinho pra você mandar pro seu cliente, assim, que horas vai ser, o que aconteceu no dia, qual é o público, qual é a escolaridade deles, o que as pessoas fazem, pra você mapear bem e pensar, bom, eu não vou fazer uma piada disso se o público é isso. Eu não vou fazer isso se o público é isso. Você tem que estar com isso mapeado, cara. Porque, cara, a chance de você nunca mais ser chamado é muito... Tanto que eu nunca mais fui chamado. Não, é como tudo na vida que você vai fazer com humor, você precisa de um roteiro, cara. Você precisa estar bem cercado ali do que você vai fazer, cara. Eu me lembro assim, não era um evento corporativo, mas é um pouco disso. De um evento que eu fui fazer que era uma festa comemorativa de 40 anos de uma pessoa aqui no Rio. E aí, lá, nesse caso, eu aprendi que exatamente isso. Você nunca faz um negócio sem ter um bom roteiro. Porque era um aniversário dessa pessoa e ela queria que os cacetas fossem fazer o aniversário dela. E os cacetas, obviamente, não iam fazer mais, porque já estavam em outro patamar, né, muito diferente. E aí perguntaram se a gente queria fazer. A gente que eu digo é eu, o Fernando, né? Tinha mais um que fazia com a gente. Se a gente queria fazer, a gente falou, pela grana, né? Embora não fosse um evento corporativo. Já é um lugar perigosíssimo, né? Porque a expectativa era um grupo. Aí exatamente. aparece outra pessoa.
E a gente aceitou e, enfim, a gente teve 3 dias para fazer um roteiro, saiu porcamente. E aí a gente, para completar, chegamos atrasados, nos perdemos, e aí recebendo ligação da aniversariante, cadê? Onde é que vocês estão? E o pior, cara, a gente chegou no lugar, a gente sequer sabia quem era aniversariante. Cara, então você chega completamente perdido, roteiro ruim, e aí quando você pensa, você vai lá, se apresenta, né? E, bom, gente, é isso, ninguém ri de absolutamente nada, e aí a mulher vira e fala a seguinte frase que eu não esqueço: acabou não, eu tô pagando, eu vou decidir a hora que acaba. Eu falei, putz. Cara, muito triste. Então, assim, estude, né, Não acho, porque, cara, eu acho que no mundo corporativo, diferente do mundo da comédia em si, né, noite, no mundo da comédia em si, a confiança de estudo, né? Cara, dificilmente alguém vai mudar um texto de um comedy pro outro. Assim, você vai fazer num comedy no Pará, você vai fazer o mesmo show que fez no Rio de Janeiro, funcionou, que é o seu show. É o seu show, né? As pessoas estão indo pra te ver, né? Vai lá. Às vezes você pergunta alguma coisa da região ou outra pra botar só uma piadinha ali, mas o grosso do show é o seu. Cara, no mundo corporativo, às vezes a confiança demais atrapalha, cara. Eu acho que a humildade tem que bater muito mais forte, que é estudar aquela empresa, cara. Não adianta. Até porque os caras estão te pagando bem pra isso, assim. Por isso que é alto. Que você vai ter que adaptar a parada toda. Seu trabalho todo vai ter que ser adaptado. Tem que chegar, pensar o que é, estudar, fazer piadinha. Cara, e assim, uma coisa que funciona muito, muito, muito. Conhecer a galera da empresa. Pergunta. Geralmente é um setor que te contrata. Pergunta pra ele. Quem é o engraçado? Exatamente. Quem é o chato? A gente sempre fazia quem é não sei isso. o quê. Cara, isso funciona demais, cara. Porque você já sabe, o Geraldo hoje tá aí? Aí todo mundo, até você sabe quem é o Geraldo! Você aproxima as pessoas de você, né, cara? Cara, você parece parte daquela empresa, não um estranho que tá vindo falar qualquer coisa. A gente sempre fazia isso, cara. Eu me lembro que às vezes a gente fazia, inclusive, vídeos. A gente fazia exatamente o que você falou, perguntava, cara, quem é o cara mais popular, mais engraçado, que as pessoas mais gostam? E aí a pessoa dizia, fulano de tal. Aí a gente ia pra rua e falava assim, pô, sabia que a gente tá fazendo um evento, alguma coisa assim, e que o fulano de tal tá presente? E às vezes a gente até combinava com a pessoa, pô, claro, ele me chamou, ele não me chamou. Na hora que você passa isso pros funcionários verem, aquilo cria uma identidade, uma aproximação, que dificilmente o seu evento vai ser ruim, cara. Dificilmente. A gente dá várias dicas dessas no nosso curso, mas essa é uma que a gente já tá passando aqui meio en passant. Mas essa de você se aproximar, de você parecer que é uma daquelas pessoas que tá ali, faz muita diferença no evento. Sim. E outra coisa também que é o seguinte, quando você tá fazendo evento, você tem que estar também sabendo que você muitas vezes tá ali e você é meio que o cara chato do dia. Por exemplo, eu me lembro de algumas vezes tá apresentando o evento e o cara tá perguntando assim, que horas vai começar a cerveja? E a cerveja? Cadê a cerveja, amigo? Não, tá bom, mas que horas é a cerveja? Eu falei, calma, cara. Então assim, existe todo esse lado inconveniente do cara que foi lá só pra beber cerveja sexta-noite e você tá lá enrolando, quer dizer, você tá enrolando não, você está atrapalhando, você está atrasando o momento em que a cerveja vai entrar pra ele poder beber. Cara, perfeito, VR. Lembrar, né, que além de você ter que se adaptar à empresa, cara, às vezes, o seu concorrente é a cerveja, porque no caso do VR, né, que é mais evento, é um dia de descontração e ele tem que aturar o mala antes de ter cerveja. E no meu caso, que era, eu fazia mais formação inteira durante a semana, o que tinha de aluno que reclamava assim, me mandam pra formação, mas depois quem vai preencher as planilhas lá sou eu, né? Então o cara tava no horário de trabalho e ele tem que chegar depois e fazer o trabalho. Compensar mais... Exatamente. Então o cara ficava porque ali, ninguém tá substituindo ele saiu pra formação, e aí? Ele fala assim, depois quero ver, né, como é que eu vou ficar então essas horas você de fato tá atrapalhando. Tá atrapalhando, atrasando, cara. Né, Então assim, ele tem que entender o valor daquilo. Então é importante também, assim, no caso do VR, menos explícito, e no meu caso mais, deixar a importância do valor daquilo. Não, gente, que hoje é um dia de, pra vocês se unirem, vocês conhecerem a equipe. No meu caso não, mas essa formação vai ser importante pra isso. Vai ser uma coisa legal, não vai ser uma coisa chata e tal. Para as pessoas terem uma coisa assim, tá bom, vou aceitar. Ela vai te dar uns minutos de chance aí pra você provar isso. Então isso é importante. E saber lidar com situações adversas. Tinha uma história que o Márcio de Melli sempre contava, que ele e o Leandro Hassum, não sei se tu lembra dessa, virou até depois, uma época, um bordão lá da redação, que o Celso falava muito, né? Celso era o nosso redator final, que eles foram chamados pra dar uma palestra corporativa também, desse show de humor e tal. E antes, né, deles entrarem, tava o diretor falando de algum corte salarial ou de demissão, alguma coisa assim, e o cara dando um esporraço, assim, grosso e tal. Ele falou, agora humor. Agora humor. Aí chamou os dois, cara. Às vezes é essa situação, cara. O cara tá demitindo, cara, empresa tem isso.
às vezes o cara tá demitindo, às vezes as pessoas acabaram de sofrer algum corte de algum benefício, alguma coisa assim, e você vai entrar e vai fazer comédia. A minha história não é exatamente isso, mas eu me lembro que uma vez eu ia fazer essa piadinha até, ainda bem que eu perguntei antes, que eu falei assim, cara, eu vou antes de entrar, eu vou falar, pô, galera, quem não for bem, se esforça, né, era esse evento de responder perguntas da empresa, e eu ia fazer uma piadinha antes no início, que é, pô, galera, se esforça aí, porque a equipe que fizer menos pontos vai ser demitida. E aí, quando eu falei isso pro cliente, não fale isso não, cara, porque de fato daqui... Né, tá havendo um estudo de demissão das pessoas, então não vai ser piada. Cara, exato, então muito tem que maluco. se cercar dessas coisas. Cara. Tem que se cercar muito, cara, tem que se cercar muito. Eu agora mesmo, semana passada, tava fazendo esses roteiros que eu te falei, cara, pra corporativo. E, cara, é muito doido, porque tinha uma parte das piadas que era meio aquele clássico, assim, vão presentear a dona Marinalva, o troféu aqui da equipe de ser a que mais usa a impressora pra fins pessoais, não sei o quê. Cara, e o cliente fica desesperado, fica, não, porque isso acontece mesmo, não. Então, assim, cara, você fica assim, pô, quem que pode fazer piada, gente? Pelo amor de Deus, quais são as piadas que podem acontecer aí? Porque não pode falar nada, cara. Tudo mas é isso. É uma coisa sempre voltada pra interação, pra coletividade, é quase mais pras pessoas se soltarem e rirem, né, do que pra elas ficarem ali se autocriticando. As piadas de autocrítica na empresa não funcionam muito. E não vai criar confusão com o funcionário, cara. Por mais que ele te irrite, cara, não vai dar, tipo, um soco na cara do cara, xingá-lo. Dá vontade, cara. Não, às vezes você vai ficar com vontade. Tem muita gente inconveniente, muita gente chata. Depois da cerveja tem os bêbados, né, que vão ficar lá te impregnando. Mas uma coisa que eu digo, inclusive, no curso é o seguinte, às vezes, nesses eventos, cara, a pessoa só quer atenção. Só atenção, ela tá lá, ela quer atenção, então dá atenção pra ela. Ela tá precisando de terapia, mas você não é terapeuta, mas você tá lá, dá uma atenção. Às vezes eu dava atenção pra pessoa e, assim, sem ela perceber, eu mostrava o quão ridícula ela tava sendo, cara. E ali, assim, e as pessoas percebiam, a grande plateia percebe. Percebe quando tem um chato, quando tem um inconveniente, porque o inconveniente atrapalha o evento também, então atrapalha a vida das outras pessoas que estão ali. Então, assim, dá atenção. Se você ignorá-la completamente, vai ser pior. Porque ela vai ficar enchendo o saco a noite inteira. Cara, isso que você falou funciona tão bem até em termos de protagonismo. Quer ver uma coisa que eu sempre inseria, que era aquele momento, assim, deixar os chatos, claro que não o tempo inteiro, tá, gente? Mas ter o seu momento de brilhar. Tem algum momento que se você puder botar essa pessoa... Então mostra pra gente aqui alguma coisa. Ele tem os 5 minutinhos dele lá. É o que ele às vezes já não vai te encher mais o saco. Mas você tava satisfeito e fala, mostrei pra ele. Né? E pronto, acabou, cara. Ele fez os 5 minutinhos de show dele lá. Mostra pra gente. E se for ruim também, quem tá no ridículo é ele, não é você. Ele. Então, assim, fica tudo resolvido, cara. É ele, cara, é ele. Como a minha tinha essa parte pedagógica, né? Eu bolei uma metodologia, cara, que funcionava muito. Que é assim, eles tinham que aprender a dar aula, né? Isso era no curso da Vale. Eles tinham que aprender a dar aula. Eles iam dar aula de mexer em máquinas de grande porte. Cara, vocês não têm noção. Pra vocês terem ideia, eu tenho uma foto do lado de um trator desses da Vale. O pneu é maior que eu. São as máquinas gigantes. Os caras iam ter que ensinar a dirigir aquilo e tal. Eu só ia ensinar eles a metodologia de como ensinar. Só que se eu falo assim no final, vocês vão ter que dar uma aula pra mim mostrando como é que vocês vão ensinar. Cara, ninguém queria dar aula de nada. Então eu falava assim, cara, você tem que me dar uma aula de qualquer coisa. Você só tem que mostrar que você sabe dar uma aula. De qualquer coisa. Cara, eu já recebi aulas de gente me ensinando a gelar Coca-Cola em 5 minutos. As pessoas davam aula assim. Você pega sal grosso, bota álcool, bota no gelo, não sei o que. Cara, eu via que o cara conseguia chegar na frente da sala de aula e dar uma aula. Às vezes, assim, você tem que entender também o que o cliente quer. O cliente quer que o cara dê aula. Você não vai entender o conteúdo dele se ele dá específico. Se ele tá fazendo o que o cliente quer, né? Às vezes o cliente fala o objetivo lá da calcinha. Pô, eles nunca tiveram tão animados, tão entrosados. Às vezes o cliente, cara, é um período difícil, distrai os caras aí, deixa a galera animada. Às vezes o objetivo é esse. Cara, pergunte pro cliente assim, qual é o teu objetivo, irmão? Qual é o objetivo? Porque às vezes você vai achar que o objetivo é um e você tá trabalhando numa coisa que você nem perguntou qual era. Às vezes você falou assim, você tá achando que é matar os caras de rir. E às vezes não é, cara. Às vezes o objetivo não é esse, cara. É criar uma brincadeira, um jogo. A galera se divertiu, já tá bom pra cacete, cara. Então, às vezes, não é nem o seu stand-up que vai funcionar mais. É você ter diálogo, trocar ideia, montar uma equipe um contra a outra, tal. E tu vai ver que a tua formação em comédia vai ajudar. Porque vai te ajudar a criar dinâmicas engraçadas pra isso. E... Agora, eu me lembro também, cara, que
uma vez, cara, eu perdi, assim, eu me lembro que eu fiquei meio, não era exatamente, porque a gente tá falando de evento corporativo, mas antes de começar no evento corporativo, a gente fazia muito evento em noite também, né? E, cara, eu me lembro uma vez que eu fiquei muito irritado quando a pessoa começou, todo esse papo, né, de aguenta, o público chato, mas eu me lembro que uma vez, cara, eu fazia um evento aqui e aí a pessoa começou a me mandar mensagens desvalorizando tanto o que eu fazia, o meu trabalho, e aquilo foi me irritando tanto, que eu fui ficando tão irritado que chegou um dia que eu virei e falei assim, cara, vamos marcar uma porrada? Vamos marcar uma porrada pra resolver isso? E aí, cara, no dia que a pessoa falou assim, vamos marcar essa porrada, vamos lá. E aí, no dia que a pessoa foi, cara, eu descobri que a pessoa era uma menina, cara. Uma menina ingênua, bobinha. Quer dizer, bobinha não, mas enfim, uma menina frágil. E que simplesmente, cara, tava usando daquilo que eu sempre... usando do humor, né? E assim, pra me destabilizar. E aí, a partir daquele momento, eu falei, cara, não. Se eu não posso nunca me desestabilizar por alguém que está mesmo me provocando ou querendo atenção. Então eu aprendi, naquele momento, cara, respira fundo, por mais chatos que existam numa plateia ali, fica tranquilo, não vai cair na pilha e dá atenção, cara. Dá atenção que aquela pessoa tá precisando. Cara, então repare que tudo que a gente tá falando aqui é baseado em você ter a humildade de ir lá estudar o cliente, que é você não ficar apegado aos seus formatos fora da empresa para adaptá-los à empresa. É você não ficar irritado com a participação e dar o protagonismo, às vezes, até para as pessoas que estão na plateia. Nota que é bem diferente de fazer um show de comédia fora, né? E, assim, ouvir ideias do cliente. Porque, assim, o primeiro trabalho que eu fiz, eu conto isso lá no curso, mais aprofundadamente. Mas o primeiro trabalho que eu fiz no mundo corporativo, são ideias malucas, foi pro Itaú, foi o meu primeiro cliente, e eu fazia um trabalho vestido de velha. Tinha uma roupa, uma máscara de velha, aquelas máscaras de borracha, de velha. E, cara, a dinâmica era, eu ficava sentado numa cadeira, com a bengala, e eu não era o formador, eu só fazia a velha, eu comecei só fazendo a velha, e o palestrante falava assim, vocês têm que roubar os esmeraldas da velha, a velha tinha esmeralda. E eu dava bengalada nas pessoas que iam roubar. Que pro Itaú, aquilo na época era assim, pra como o cara que era caixa, não sei o quê, não podia roubar os... Não, porque, cara, desculpa, tá? Você que trabalha no Itaú, mas era um problema da época. As pessoas tinham as senhas dos clientes idosos, então acessavam as contas. Tinha funcionário, tinha cliente do banco que falava assim, ô, seu Geraldo, ligava pro... já acessa aí o meu e já faz não sei o que. Ele fazia o trabalho. Assim, a velha tá no banco, cara. Aí, nisso, cara, tinha denúncia de fraude e tal, então era uma formação tudo como ter cuidado com o idoso e tal. Mas era na base da bengalada, cara. O Itaú era na base da bengalada, cara. Naquela época, né? Então, assim, cara, são ideias, né? São ideias que o cliente vai dar. Aí você adapta você ou não. Eu, na época, como tava precisando de qualquer coisa, eu topava da bengala. Ainda mais que eu tava mascarado, embora no final tirasse, mas quando eu tava dando mascarado, ninguém tava marcando minha cara tal. Agora, uma vez, cara, eu fiquei feliz, cara, porque a gente foi chamado por um cliente e ele virou e falou assim, cara, eu quero uma abertura ousada. Que é a pior coisa que você falar pra alguém que trabalha com humor. Pior coisa. Não se fala isso. Aí a gente começou. Deu tal ideia. Eu quero... Não, cara, eu quero mais ousadia. Eu falei, pô, mas mais, cara? Aí os caras, mais. Cara, aí a gente teve uma ideia que obviamente hoje não passaria, mas era o seguinte, a gente foi pras ruas e a gente disse que no dia que ia ser o evento, ia estar sendo realizada uma grande suruba. E a gente foi e perguntava para as pessoas, sabe o que é suruba? Tô te convidando aqui para uma suruba, não sei o quê. Aí o papo era todo, assim, era um vídeo de abertura todo feito em cima de suruba. E aí, cara, quando o evento começava, a gente entrava de roupão, agradecendo as pessoas por estarem presentes na primeira grande suruba da empresa, com uma boneca inflável que ia participar. Cara, eu falei, cara, a gente vai sair daqui preso. E não, cara, foi exatamente, exatamente. Atingiram cara, então tem essas coisas, cara. Tem desde o cara que vai, se você falar isso, você vai matar o cara na hora e ele nunca nem vai ligar mais pra você, que ele vai dizer, que é isso que você pensa? Não é nada disso, a gente quer um evento completamente oposto. Mas você pode ser que você chegue a esse ponto de alguém que de fato quer romper muito ali com... Sim, cara, a melhor forma é você ver como é a comunicação da empresa. Geralmente, se você vê um comercial da empresa, você já sabe mais ou menos a linha, pô, contratou o Porta dos Fundos pra fazer merchan, você já sabe que é uma empresa mais, né, descolada e tal. Agora, tem empresa que é careta pra cacete. Agora, vai fazer uma Sinaf, seguros. Pô, cara, é piada, os caras zoam e tal, e mesmo tratando de morte, cara. Agora, tem outros que são super caros. Cara, é isso. É estudar, por isso que eles pagam bem.
Porque dá trabalho pra cacete, mas vale a pena. Você, inclusive, se você trabalha em empresa, RH, quer contratar a guilda pro evento Não, corporativo... estamos aí, que a gente faz Pô, do jeito cara, que eu você tenho quiser. muita saudade, vou te dizer. Uma Não, eu coisa, eu também tenho tenho, saudade de fazer evento corporativo. Não, eu também tenho, porque é exatamente Embora eu não isso. goste. Eu não gosto de viajar, mas eu gosto de fazer o evento. Porque, cara, era uma sensação, às vezes, cara, pô, falei, né? Você pega 300 pessoas, você aí vê as pessoas rindo, no final todo mundo vem e fala, pô, muito legal. Pô, os funcionários estão super animados, super dispostos, entenderam, estão participativos. E outra, cara, muitas vezes a gente recebia mensagens, tipo assim, a gente fazia evento sexta, sábado, a gente muitas vezes recebia mensagens, tipo, na terça, quarta-feira, dizendo, cara, vocês precisam ver como tá a intranet, cara. Como ela tá, o pessoal não para de falar, todo mundo comentando o que aconteceu, Pô, o fulano que fez isso, o outro calcinha que não sei o quê. furada. Cara, a calcinha era assunto por várias semanas. Então, cara, essa é uma sensação de você fica muito gratificado, Sim, né? Fala, até cara, porque é muito difícil. cara, e assim, é difícil você... Porque, assim, uma outra coisa que eu falo é o seguinte, você tá ali, a gente, no caso, né? Como você falou, o Porchat tá ali, o cara sabe quem é o Porchat. Agora, a gente que tá ali, ninguém nunca me viu. Uhum. Você tá ali diante de pessoas que nunca te viram, você nunca viu essas pessoas, então, assim, tem um distanciamento, né? Como é que você vai conseguir atingir essas pessoas? Como é que você vai fazer? Você que nunca riu vai conseguir fazer essas pessoas rirem. Se você é mais famoso, às vezes é mais fácil, né? Você já sabe... Muitas vezes, se você é famoso, as pessoas já conhecem a sua personalidade, às vezes já conhecem um personagem seu, um bordão, alguma coisa que você já vai fez. ficar feliz só porque tirou uma foto contigo e botou no Instagram. Então assim, e assim, a identificação é muito rápida, né? O cara te vê ali, já te conhece, você repete aquilo que ele sempre fala, ele já entendeu, já sabe como é que é, ele já espera aquilo. Agora, no caso da gente que é completamente desconhecido, eu posso estar falando uma coisa, a pessoa vai pensar, pô, mas ele tá falando sério, é piada, isso o que é isso? Quem é ele? O que ele tá falando? Ele depois fala outro. Então, assim, é tão difícil você conseguir chegar nessas pessoas, que, pô, quando você, no final do evento, estão 300 pessoas completamente, né, em êxtase com aquilo que você fez, cara, pô, não tem resultado melhor. O financeiro, como eu disse, é ótimo, mas essa satisfação também, cara, se fosse só por essa, e ganhando metade do que eles propunham, pra mim já valeria a pena. Então, ótimo. Se você quer ir pro mundo corporativo pra ter êxtase igual o VR, ou dinheiro igual a mim, porque eu não quero êxtase nenhum, eu quero é grana. Você vai lá no curso da guilda, porque você vai ouvir eu, VR, Aragão, Bolsinhas, contando nossa experiência, dando várias dicas de como trabalhar no mundo corporativo lá no guildadecomediantes.com.br. Não é isso, velho? Exatamente. Aí você entra lá, tiver alguma dúvida, manda o WhatsApp pra mim, que eu vou te ajudar a esclarecer qualquer dúvida que você tenha com relação ao nosso curso, como é que funciona, tempo de acesso, como é que paga, se tem desconto, tudo, cara. Tem muita coisa lá que eu posso te ajudar. Você quer só assinar o nosso podcast para entrar no nosso grupo lá do Telegram e ter conteúdos extras, né? Porque o grupo do Telegram também tem pessoas lá trocando ideias e tal. Não é um grupo tão específico quanto o nosso do WhatsApp, que são alunos de fato, né? Mas é o grupo do Telegram. E ver o conteúdo extra das outras aulas, né, dos outros podcasts e desse, que eu vou botar lá materiais que eu usei em empresas, você vai lá, clica também lá no nosso site, tem um link lá para você fazer só o módulo extra do podcast, que é R$10 por mês, tá bom, gente? É isso, né, velho? É isso aí, mais uma vez, você aí, Fernando Aragão e André Bolsinhas, mais um episódio. Espero que no próximo vocês apareçam, porque senão acho que vai ser mais do que justa a causa. No caso, acho que parem de dar motivos pra gente ver que vocês não precisam estar aqui. É isso, gente. Beijos. Um abraço. Tchau, até o próximo episódio.